Bom dia a todos, meu nome é Estevão Biasotto, sou psicanalista clínico, registrado no Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica. Neste mês de janeiro, eu propus aos meus pacientes e a todos os que vão me acompanhar que nós iremos fazer uma imersão na mente ansiosa. Eu gravei um outro vídeo, acabei retirando do ar porque eu achei que ficou muito extenso. Então foi uma primeira adequação que eu fiz. Mas então vamos direto ao ponto. Se você tiver interesse de ser atendido por mim, aqui na descrição do vídeo vai ter ali o meu contato. Ou você pode me procurar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e pelo WhatsApp. Tá bom? Agradeço a tua presença aqui hoje comigo. Tá? Vamos iniciar, vamos entender o que é a ansiedade. Para a gente entender o que é a ansiedade, nós precisamos entender o que é uma ansiedade básica e o que é uma ansiedade generalizada, a TAG, né? Precisamos entender esse ATAG é o transtorno da ansiedade generalizada. A ansiedade, ela é uma constatação de perigo que o organismo humano acaba percebendo. Como funciona? Na nossa mente, na nossa cabeça, nós temos uma amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, ela constata um perigo. Diante da constatação do perigo, ela libera algumas substâncias no organismo. Um exemplo é a adrenalina, a noradrenalina e o córtex. Como vai ser essa funcionalidade? Como nós sabemos, nós temos um corpo orgânico, um corpo biológico. Notoriamente, nós não somos animais, mas é um comportamento ainda animal, porque estamos num corpo biológico, neste corpo orgânico. Entretanto, nós sabemos claramente que o ser humano é superior aos animais. Somos superiores aos animais em raciocínio, na questão da possibilidade de amar, de cuidar do próximo, de vivermos em uma sociedade inteligente. Então tem várias coisas que vêm comprovar a nossa superioridade diante dos animais. Mas como ainda estamos neste mundo material, estamos neste corpo orgânico, o nosso corpo tem este comportamento. Então vamos lá. Diante da constatação de um perigo, a amígdala cerebral, ela libera a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina, ela aumenta a circulação sanguínea e ela faz um preparo para o combate. Ela te deixa preparado para uma reação, ela te deixa preparado, um exemplo, para como se você fosse correr, tivesse que se esquivar desse perigo, né, que a amígdala constatou. Seria isso o papel da adrenalina na ansiedade. A noradrenalina, ela faz você ter um hiperfoco no problema. A sua visão, ela afunila. Então você passa a não enxergar as possibilidades de saída, você passa a não enxergar, a ter uma diminuição do ambiente, né? E ela faz você ter aquele sentimento de euforia, uma respiração ofegante, em alguns casos, você passa a ter uma compressão intestinal, onde dá aquela sensação de diarreia, muitas vezes de urinar ou de fazer o número 2. O porquê? Porque o seu corpo quer expelir as substâncias para que você esteja pronto para o combate. Então essa é a ação
da ansiedade vista como um todo, de uma forma biológica. Aí vamos lá, vamos diferenciar o que é a ansiedade básica da ansiedade generalizada. Quais são as diferenças? A ansiedade básica, todos nós podemos desenvolver. Os exemplos clássicos são, um exemplo, uma compra na internet. Uma compra na internet, se é um produto que você queria muito, você fica apreensivo pela surpresa de receber aquilo. Ou muitas vezes você, se não for um produto que você visionava, queria, né? Se não tem essa sensação de surpresa aumentada, muitas vezes você tem algumas perguntas na tua cabeça. A ansiedade básica, ela atua muito nesse campo da pergunta. Quando será que eu vou receber? Será que vão entregar mesmo meu produto? Será que não vai acontecer nada e esse produto não vai chegar? Então a básica, ela pode ter algumas perguntas na cabeça que a gente faz internamente, um pequeno assim calafrio, um pequeno sentimento na região do tórax, do abdômen, da questão da surpresa. Então isso a gente pode desenvolver. A ansiedade básica, ela é inerente a essas questões. Há um exemplo, há um trabalho novo que se inicia, um projeto novo, ao falar com alguém desconhecido que você considera que seria uma aventura falar com essa pessoa, que não é fácil. Então isso, a gente desenvolve essa ansiedade básica. Isso é ansiedade básica. O que diferencia também a ansiedade básica da TAG, do transtorno da ansiedade generalizada? A frequência. O que existe na ansiedade básica existe lá na TAG. Porém, nós precisamos entender que é a frequência. A ansiedade básica, ela tem que ter uma causa verdadeira, né? No caso, a compra, o novo diálogo, o novo emprego e etc. Já a ansiedade generalizada, muitas vezes ela vem sem causa. Você até teve ela é verdadeira, mas às vezes ela vem sem causa. Ela vem no meio do dia, ela vem no momento que você não esperava por compras, não esperava por nada novo, e ela acaba vindo, né? Então essas são as diferenças básicas. Vamos lá, aí nós vamos falar sobre os sintomas dessa ansiedade. A ansiedade, ela atua no indivíduo diante de um perigo, né? Como eu já falei anteriormente. O perigo, ele pode ser um perigo verdadeiro, ele pode ser um perigo fantasioso, ou ele pode ser muitas vezes um perigo verdadeiro, mas aumentado, potencializado por fantasias. Isso é um fato, e é um fato gravíssimo, né? É a nossa mente trabalhando diante das instâncias e da engenharia psíquica, da nossa economia psíquica, né? Então nós precisamos entender isso também. Eu não falei no início do vídeo, mas quero estar falando agora também sobre uma questão estatística da ansiedade. A ansiedade, ela está presente na vida de 57 milhões de brasileiros, segundo dados da OMS. Se a gente for lá no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, que é o que guia, que é o que dá base às irmãs da psicanálise, né, que seriam a psiquiatria e a psicologia, onde lá tem o traçado de CID,
tem lá algumas composições, um exemplo como a ansiedade, ela é dividida em partes lá no manual. O manual ele dá uma possibilidade de suicídio e etc. Se a gente for lá no manual, o manual ele diz que para cada 2 mulheres, um homem tem ansiedade. Ou seja, em números, para as mulheres em números é o dobro dos casos de ansiedade. Então as mulheres têm a tendência de serem mais ansiosas, segundo as nossas estatísticas comprovadas. Entretanto, eu sempre que falo alguma estatística, eu tenho essa fonte. Mas a estatística no campo mental ela é muito difícil. Por quê? Porque a ansiedade ela é um exemplo clássico. Muita gente que assume ser ansiosa, mas tem muita gente que já teve ansiedade e não sabe que teve, porque atribuiu a outras causas. Às vezes o indivíduo já estava doente, teve algumas sensações e atribui a outras causas. Também existe no campo masculino uma vergonha de assumir, às vezes, alguns problemas mentais. Isso é muito grave na área masculina. Inclusive é um foco que eu quero ter na minha carreira, é dar essa ênfase ao indivíduo masculino. Porque como pessoa, nós estamos também propensos às mazelas psíquicas, né? Mas o homem, ele está um pouco abaixo da estatística, e eu tenho isso para mim, que muitas vezes é por não querer assumir, é por não querer pedir ajuda e etc. A gente sabe que, infelizmente, nós temos isso. Na psicanálise, isso é visto como machismo? Não é. Nós temos uma causa, a psicanálise estudou a psique, a psicanálise ela é uma ciência empírica, ou seja, ela é uma ciência de observação. O que acontece? O Freud fundou ali uma estrutura, fez um caminho primordial, ele doou a vida dele. A gente tem que muito agradecer ao nosso saudoso Sigmund Freud. Isso é uma coisa que nós não temos dúvidas. Só que a psicanálise, como ela é empírica, ela é observadora, ela se desenvolve no decorrer da cultura, no decorrer do desenvolvimento social. O que eu digo, alguns problemas que nós temos que constatar hoje não tinham antigamente. Um exemplo, o uso de celular, os transtornos compulsivos alimentares que nós temos hoje. Antigamente a gente não tinha tanto. Por quê? Porque hoje nós temos permeado na nossa vida, seja nas cidades pequenas ou grandes, a facilidade do fast food. Então são coisas inerentes da nossa cultura atual, da nossa sociedade atual. E aí como que a psicanálise iria ficar? Então isso é muito interessante na psicanálise. Quem vai me acompanhar vai perceber que eu gosto muito por isso, porque a psicanálise ela tem também ali um pouco de antropologia, do estudo do homem em contato com a sociedade. Isso é muito bonito na psicanálise, porque a psicanálise ela não consegue dar um traçado, é X, vamos parar por aqui, vamos fazer um bom trabalho. Não, a psicanálise ela fez uma base do traçado da teoria psíquica, né, das nossas estruturas psicológicas, mas ela continua a se desenvolver, ela continua a estudar os transtornos da mente que vão mudando e a gente muitas vezes vai se aperfeiçoando. Mas vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a imersão na ansiedade, na mente ansiosa. Nós paramos, voltando rapidamente, rebobinando, nós paramos, vamos fazer um resumo e vamos encerrar esse vídeo por aqui hoje e vamos dar continuidade na parte 2 e durante o mês, né? Constatamos o que? A ansiedade ela é um perigo, certo? Ansiedade é quando o organismo, a amígdala cerebral, constata um perigo.
ela te deixa em estado de alerta. Isso tudo começa no campo mental. Constatei o perigo, a iminência de perigo, como se fosse um animal que fosse correr atrás de mim, certo? É liberado no meu organismo a adrenalina. A adrenalina aumenta a circulação no corpo e te deixa em estado de alerta. Também é liberado a noradrenalina. A noradrenalina é a substância que nos faz ter hiperfoco, aumenta a nossa atenção no perigo. E a liberação do córtex frontal, que fica mesmo na nossa fronte. O córtex, em algumas situações, não consegue lidar com a potência da adrenalina e da noradrenalina. Diante disso, gera um estresse grandioso no indivíduo. Pode até desenvolver enxaqueca, aquela dor de cabeça forte, ânsia de vômito, a vontade de ir ao banheiro, mesmo sem ter a vontade de ir ao banheiro para fazer as necessidades. Tudo isso é uma causa de estresse e o córtex não está conseguindo dar conta de acalmar toda essa substância que foi liberada no corpo. Hoje vamos encerrar por aqui, porque eu quero ter um compromisso com todos. Não, eu quero ser útil, eu quero ser informador e formador de mentes saudáveis, e então eu quero fazer um vídeo de até no máximo 20 minutos, para que sejam vídeos efetivos, que você assista com a sua atenção. O outro vídeo eu acabei deletando, ele estava totalmente correto, o vídeo, na questão de conteúdo, mas ele ficou muito extenso. Ele fugiu do meu objetivo porque acaba ficando maçante, tá bom? Agradeço a sua companhia, quero que agora você receba um forte abraço no seu coração. Se você tiver o interesse de me acompanhar, me siga nas redes sociais, me siga aqui no YouTube. A descrição está aqui no vídeo. E um forte abraço. Vamos encerrar a parte 1 por aqui. Até mais.